Você sabe, algo que tem estado no meu coração muito fortemente este ano, que você pode aplicar em praticamente qualquer área de sua vida, isso parece continuar saindo de mim, então eu meio que pensei hoje à noite, bem, talvez isso seja um tema realmente forte para mim este ano, isto é, há dois tipos de pessoas no mundo, há pessoas que fazem coisas de propósito e também pessoas que são as pessoas mais passivas. Isso pode ser em diferentes graus. Pessoas que são quase totalmente passivas e a vida para elas é apenas um pesadelo, mas uma pessoa passiva quer que coisas boas aconteçam. E elas vão apenas sentar e esperar para ver se alguém o faz. Elas não necessariamente fazem o que precisam fazer para que isso aconteça. Elas apenas querem. Eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter aquilo. Elas vão olhar para as outras pessoas que têm o que elas gostariam de ter e vão ficar com ciúmes ou ressentidas, mas elas não vão fazer o que os outros fazem para obter. Uma pessoa passiva sempre tem que esperar para sentir vontade. Elas esperarão por um sentimento ou pensar que é o momento certo, ou até que seus amigos estejam fazendo, ou até que seja mais fácil. Pessoas passivas nunca realmente têm o melhor de qualquer coisa. Elas estão sempre mal sobrevivendo. Elas geralmente se tornam culpadoras, culpam todo mundo porque a vida foi dura demais para elas. Mas também há pessoas que são pessoas intencionais. E eu realmente quero ver mais pessoas assim. Eu espero que eu não soe como um disco quebrado este ano, mas eu continuo recebendo isso em meu coração, que as pessoas têm que aprender, que você tem que estudar e fazê-lo de propósito. Você não faz isso porque sente vontade, ou porque quer, ou porque seus amigos estão fazendo, ou porque acha que é uma boa ideia. Você faz isso porque é certo. E você confia que se você fizer o que é certo, com uma atitude certa de coração, você acabará por obter um resultado certo. Intencional ou passivo? Este fim de semana eu quero falar com você sobre o poder da sua atitude. Você sabe que uma atitude muda tudo? Uma boa atitude pode lhe dar uma vida acima da média e uma má atitude vai sempre lhe dar uma vida abaixo da média. Em Efésios 4:22-24, há algumas escrituras que eu realmente gosto. O versículo 22 diz: livre-se da antiga maneira de viver, deixe de lado, descarte o seu velho eu não renovado, que caracterizou seu modo de vida interior e que se corrompe por paixões e desilusões que brotam, paixões e desejos que brotam de ilusão. Por isso ele diz: pare de agir como costumava fazer antes de ser salvo. Quantos sabem que, mesmo nós sendo salvos e tendo uma nova natureza, podemos ir buscar aquela velha natureza fora do armário e vesti-la, se é isso que tivermos vontade? Então você tem que mantê-la morta. Você tem que lembrá-la de que ela está morta. Ele diz: deixe de lado a velha natureza. Vamos deixar o versículo 23 por um minuto. E o versículo 24 diz: revista-se de uma nova natureza. O eu regenerado, criado à imagem de Deus, como Deus em verdadeira justiça e santidade. Assim, é simplesmente parar de agir como costumava fazer e começar a agir como você deveria. É muito simples. Bem, como eu faço isso? Versículo 23 é a ponte. É a ponte da vida antiga para a nova vida. E sejam constantes. Todos digam constantes. Agora veja, as pessoas passivas não são muito boas em constância. E seja constantemente renovado no espírito de sua mente, adoro ampliada. Tenha uma atitude mental e espiritual fresca. Há alguém aqui que teve alguma má atitude em relação a alguma coisa hoje? O resto de vocês precisam de libertação, hein? Escute, eu não me lembro exatamente, mas eu tenho uma lista de pelo menos 7 ou 8 vezes hoje, quando eu tive que, rapidamente, propositalmente escolher endireitar minha atitude. Então não me importa quanto tempo você foi salvo, ou quanto você ora todas as manhãs, você vai ter a oportunidade de decidir se você vai ser intencional
ou passivo. Se você apenas vai fazer conforme sente, porque houve algumas coisas que me aconteceram, não tão grandes assim, mas coisas menores que não me fizeram sentir muito bem. Hoje à noite eu tive que tentar 7 vezes colocar minha lente de contato no meu olho. Eu não estava gostando disso. Então eu usei o spray de cabelo e a lata não estava funcionando. Era uma daquelas latas que esguincham e vazam e eu fiquei desse jeito. Eu não tenho meu spray de cabelo, minhas lentes de contato não estão funcionando e estou chegando a uma má atitude. Vamos lá. E veja, a pessoa que se propõe a manter uma boa atitude, isso não significa que ela sente vontade de ter uma boa atitude, nem mesmo significa que ter uma boa atitude necessariamente parece justo. Mas ela faz isso porque sabe lá no fundo do seu coração que a palavra é a verdade. E que se fizermos as coisas do jeito que Deus nos diz para fazê-las, vamos ter exatamente o que Deus diz que nós vamos ter. Mas não há atalhos. Eu sempre digo que não há nenhum drive-thru de progresso. Hoje em dia você pode obter tudo no drive-thru. Drive-thru de comida, drive-thru de fotos, drive-thru de tudo. Drive-thru de produtos de limpeza, mas você não pode ter um drive-thru de progresso. A única maneira de conseguir é passando pela luta. Não há nenhum micro-ondas de maturidade espiritual. Você tem que fazer o percurso lento. Nós voamos muitas vezes, e eu descobri isso sobre aviões, eu acho que é interessante, um avião tem um instrumento chamado indicador de atitude. Agora eu pensaria que seria um indicador de altitude, mas é um indicador de atitude. E ele mostra a posição do avião para o horizonte. O horizonte representa o normal ou a média. Quando o avião está subindo, diz-se que é uma atitude nariz alto. Quando está pousando, diz-se que é uma atitude de nariz para baixo. Portanto, se o horizonte representa uma média de vida normal, se nós pudermos manter uma atitude de nariz alto, sempre estaremos subindo na vida e teremos uma vida acima da média. Mas se tivermos uma atitude de nariz para baixo, então estaremos um pouco abaixo da média, um pouco menos do que o melhor que poderíamos ter e um pouco menos do que gostaríamos. Estou lhe dizendo a verdade, eu não acho que com toda a pregação que temos ouvido sobre coisas como esta, que nós compreendemos o poder de uma atitude. O que pode fazer conosco se é boa, e o que pode fazer conosco se é ruim. Eu penso muito sobre José porque ele acabou por passar por algumas coisas injustas, difíceis, e mesmo assim ele parecia apenas ter uma grande atitude. Tudo começou apenas porque ele teve um sonho, seus irmãos o venderam como escravo e o jogaram em um poço. Mas anos mais tarde, muitos anos depois, mesmo após 13 anos, estando na prisão por algo que ele não fez e passando por várias situações diferentes onde foi tratado muito mal, eu não quero dizer apenas uma situação, mas várias situações em que ele foi maltratado. Você já esteve em várias situações onde você foi tratado de forma ruim e injustamente? Amém. E ainda assim ele acaba no palácio. Eu acho que às vezes eu queria que o Gênesis falasse mais sobre o quão difícil foi para ele, mas ela não diz muito. E se você apenas tomar como valor aparente, quase que parece que ele apenas era naturalmente feliz, um cara maravilhoso que tudo foi fácil para ele ter uma boa atitude. Mas existe uma escritura no Salmo 105 que nos dá uma luz a respeito. Talvez tenha sido um pouco mais difícil do que parece. É o Salmo 105, 17 e 18. Salmo 105, 17 e 18. Mas enviou um homem diante deles, José, que foi vendido como escravo. Agora veja isso aqui. Apertaram seus pés com grilhões, e ele foi colocado em cadeias de ferro, e a sua alma tornou-se de ferro. Agora, para ser honesta com você, alguns de vocês provavelmente não entendam isso, mas se você já passou por isso, então você entende. Porque o que eles estão dizendo é que
O que ele passou o machucou tanto que não houve praticamente nenhuma maneira de falar sobre isso. E o que ele passou na prisão, as pessoas que mentiram sobre ele, o que seus próprios irmãos fizeram com ele, sabendo como seu pai deve ter se sentido, e todas as coisas que ele passou, tudo aquilo fez algo em sua alma. E em vez daquele ferro controlador em torno de seus pulsos e os seus punhos, sua alma tornou-se como ferro. E ele foi capaz de fazer a vontade de Deus, mas deixe-me lhe dizer, qualquer pessoa que passa pela vida e mantém uma grande atitude, é algo que você vai ter que fazer de propósito, você não pode ser passivo e fazê-lo, tem que ser proposital e fazemos isso para a glória de Deus, não apenas para obter recompensa, mas para a glória de Deus. Sabe, pessoas me perguntam o tempo todo qual é a minha posição, quero dizer, o que eu estarei esperando para o próximo ano. Qual vai ser o tema principal de meu ensino neste ano? Eu digo, provavelmente será o que sempre foi, crescer. Porque eu acredito que isso é o que Deus realmente quer para a sua igreja hoje. Ele quer que sejamos capazes de sair para o mundo e viver uma vida que o represente. Não importa o que nós fazemos aqui, é o que fazemos lá fora que realmente faz a diferença. É fácil quando as luzes estão acesas, a música ótima e você tem pregadores maravilhosos, todas essas coisas maravilhosas acontecendo. É ótimo ser feliz, contente, sentimental, sabe? Mas a verdade é que você tem que ir para casa. Vou falar nisso, o culto vai ser longo hoje. E você terá que ir para casa. E é aí que isso tem que funcionar. É onde tem que significar algo. Alguém pode dizer amém? A atitude de um avião. Ou a altitude de um avião, eu gosto disso, pode ser alterada pelo piloto. Simplesmente fazendo um julgamento. Se você tiver uma atitude de nariz para cima, por todos os meios, mantenha essa atitude. Eu quero encorajá-lo a tomar uma decisão hoje à noite, que você não vai entrar no ano com uma atitude de nariz para baixo. Que você vai fazer um ajuste de atitude hoje à noite. Antes de sair deste lugar, simplesmente tome uma decisão. E é o que é, e eu vou aprender a ser vitorioso no meio disso aqui. Eu amo o fato de que Deus nos deu livre-arbítrio. Eu amo o fato de que não importa o quanto o diabo trabalhe duro, ele não pode me fazer ter uma má atitude. Ele pode tentar, ele pode lançar ataques, ele pode vir a mim por uma centena de maneiras, mas se optar por ter uma boa atitude, ele não pode me fazer ter uma má, e ele não pode fazer isso com você também. Amém? É claro que deve haver pessoas pensando assim, é fácil para você falar, você não sabe o que eu estou passando? Bem, eu não sei o que você está passando, mas sei que talvez haja mais pessoas aqui esta noite que estão passando por coisas difíceis do que aquelas que podem sentar e dizer tudo na minha vida está um mar de rosas hoje em dia. Eu sei das muitas coisas pelas quais eu já passei e eu meio que me sinto como José. Doeu tanto que a minha alma se tornou como ferro. Isto me fez uma mulher forte em Deus, começando com ser abusado sexualmente pelo meu pai quando era criança. Eu olho para trás e aquelas coisas, honestamente, aquelas coisas que eu achava que eram minhas inimigas se tornaram minhas melhores amigas, porque as coisas através das quais Deus me levou fizeram de mim o que eu sou hoje. E elas me permitiram ajudar mais pessoas. Assim, em vez de sermos amargos quando temos problemas, não vamos ficar amargos. Não vamos dizer que são divertidos, não vamos dizer que eles são agradáveis. Eu acho que José provavelmente passou muitos momentos difíceis. Você sabe, parece como quando Daniel estava na cova dos leões e ele não estava nervoso nem nada, como ele apenas puxou uma pedra e deitou e dormiu toda aquela noite. Mas eu tenho a impressão de que talvez tenha havido um pouco de agitação, nervosismo acontecendo lá na cova. Temos que ser intencionais para ser o que Deus quer que sejamos. Quantos de vocês entendem o que eu estou dizendo quando eu falo sobre a diferença de uma pessoa intencional e uma pessoa passiva? Às vezes não nos sentimos como sendo intencionais. Eu recebi algumas mensagens este ano, eu vou trazer para a TV depois, é chamada
de quando você se levanta e se levantou e se foi. Sabe, quando você se levanta e se levantou e se foi, você só tem uma escolha, se levantar e recuperá-lo de volta. Você não pode sentar e apenas esperar sentir vontade de fazer a coisa certa. Viktor Frankl, enquanto estava em um campo de concentração na Alemanha, disse: a parte da liberdade humana que ninguém pode tirar é escolher que atitude tomar em qualquer conjunto de circunstâncias. De modo que este homem está em campo de concentração e estavam sendo tratados incrivelmente mal. E ele disse: há uma coisa que Hitler não pode tirar de mim. Esta é a minha escolha de manter uma boa atitude. Isto é incrível, não é? Absolutamente incrível. Uma atitude é a nossa vida interior virada do avesso. E aqui está a coisa interessante sobre a atitude. Uma atitude é algo que você não pode esconder. Sabia disso? Ela vai aparecer em seu rosto, ela vai aparecer em sua linguagem corporal. Uma atitude, se você acha que algo que alguém acabou de fazer ou falar é estúpido, se você não abrir a boca, aqui está o que fazer. Eu sei, se Dave faz algo que eu não concordo, eu fico assim, ó. Ou que tal essa aqui? Por isso, quando a atitude está lá, ela vai aparecer em seu rosto e em sua linguagem corporal. Mesmo se dissermos as palavras certas, o tom da voz vai estar errado. Eu me lembro quando Deus estava tratando tanto comigo sobre ser uma esposa submissa. Isso foi tão difícil para mim. Então eu finalmente cheguei ao ponto onde, quando Dave me dizia para fazer algo que eu não queria fazer, eu dizia: sim, querido. Agora, quantos aqui podem dizer que este sim, querido, que eu dizia basicamente: eu vou fazer isso, mas eu com certeza não gosto? Em Gênesis capítulo 4, versos 5 e 7, vemos a situação de Caim e Abel. Eu quero lhe mostrar algo aqui que eu acho que vale a pena mostrar para vocês. Mas para Caim e sua oferta, Deus não tinha nenhum respeito ou consideração. Então Caim estava extremamente furioso, indignado, e ele parecia triste e deprimido. Agora veja que algo estava acontecendo em seu coração que apareceu em seu rosto. Vê isso? Estava em seu coração, mas mostrou-se em seu rosto. Ele estava zangado, indignado, e assim ele se tornou triste e deprimido. Eu me pergunto quantas pessoas deprimidas existem no mundo que, se fossem realmente honestas consigo mesmas, é porque elas estão com raiva, ou amargas, ou ressentidas. Talvez nem sempre seja o caso, mas há coisas físicas que podem causar depressão, há coisas emocionais que podem causar depressão, mas muito disso não é algo que precisa ser medicado, é algo com que se precisa lidar. Não tudo, mas muito disso. Caim ficou furioso, indignado, ele parecia triste e deprimido. E o Senhor disse a Caim: por que você está com raiva? E por que você parece triste e deprimido e desanimado? Veja o verso 7. Se você faz o bem, você não será aceito. Mas se você não fizer o bem, o pecado jaz à porta. O seu desejo é para você. Agora veja este: mas a ti cumpre dominá-lo. Assim, é trabalho de quem dominar a tentação? É trabalho de quem dominar o pecado? É nosso, não sem a ajuda de Deus? Mas veja, o fato é que Deus nos está equipando para fazer exatamente a coisa certa. Diga: eu posso fazer a coisa certa. Vocês disseram como se não quisessem? Veja, realmente a verdade é que, como seres humanos, nós realmente não queremos enfrentar isso porque queremos pensar que não podemos evitar. Estamos nos divertindo? Só 2 pessoas estão. Tudo bem, eu estou me divertindo. Agora, minha filha estava me dizendo que minha neta, seu pai, meu genro,
Disse-lhe para fazer algo na semana passada. E ela, na verdade, se parece comigo. E, exceto pelo fato de eu ter, sabe, 70 anos de refinamento, ela tem apenas 12 anos, então ela é a totalmente intacta, não crucificada Joyce Meyer. E ela ainda é realmente muito parecida comigo. Seu nome é Emily. Então, seu pai lhe disse para fazer sua cama e ela disse não. Então, eles tiveram uma discussão e ela não queria pedir desculpas. Ela não é de pedir desculpas. Bem, minha filha disse que ela notou que o dia todo ela estava deprimida e de péssimo humor e apenas triste o dia inteiro. Finalmente, cerca de 5 horas da tarde, ela foi até seu pai, pediu perdão e disse que estava arrependida. E Laura disse, eu notei que imediatamente todo o seu humor mudou e ela ficou feliz novamente. Agora, que mensagem está aqui? Porque ela tinha algo acontecendo em seu coração que estava por resolver. Vamos lá. E sabe, se você está infeliz hoje, talvez você deva olhar para o que você fez ontem. Que você não tratou. Uma certa noite não conseguia dormir, não conseguia. Era cerca de 5 horas da manhã e eu costumo dormir muito bem. Então, finalmente, eu me levantei e eu perguntei, ai, Deus, o que está errado? Eu gostaria de ter perguntado às 10 da noite. Imediatamente, ele mostrou-me algo que eu tinha feito no dia anterior, onde eu havia maltratado alguém e eu precisava me arrepender e pedir perdão. Pedi-lhe que me perdoasse, disse assim que eu puder dar o telefonema pela manhã, eu vou pedir perdão e então eu voltei a dormir. E sabe, Deus nos ama demais para nos deixar em paz em nossas bagunças e não ficar como se nos incomodando, até que nós decidimos fazer as coisas de sua maneira. Deus tem uma vida de nariz alto para nós e temos que ter uma atitude de nariz alto se vamos desfrutar do que Ele quer que tenhamos. Eu quero que você se eleve a um alto nível para o próximo ano. Nós somos a cabeça e não a cauda. Estamos em cima e não embaixo. Podemos emprestar e nunca ter que pedir emprestado. Mas não é com uma atitude de nariz para baixo. É com uma atitude de nariz para cima. E a cada dia solitário em que vivermos, cada um de nós vai ter que escolher entre sentir pena de nós mesmos ou ter uma boa atitude. Cada um de nós. Depende de você, depende de mim.